Nunca gostei da ideia de trabalhar de noite, mas a grana era boa e eu não sou de recusar trabalho. Eu era coveiro há uns bons anos, mas o turno da noite sempre me deixava meio cabreiro. O cemitério ficava numa parte isolada da cidade, cercado por árvores e com poucas luzes. Só eu e as lápides, em meio ao silêncio. Naquela noite em especial, eu estava cavando uma cova nova para um enterro que ia rolar de manhã. O vento soprava frio, e as sombras das árvores balançavam de um jeito esquisito. A sensação de estar sendo observado me incomodava, mas eu sabia que era só paranoia. Continuei cavando, tentando ignorar o desconforto, até que ouvi um barulho. Parecia que alguém estava andando entre as lápides, mas quando eu olhei em volta, não vi nada. Pensei que podia ser algum animal, então voltei ao trabalho. Mas o barulho continuou, como se alguém arrastasse os pés no chão, cada vez mais perto. Resolvi dar uma olhada melhor. Peguei minha lanterna e comecei a andar entre as fileiras de túmulos, mas não vi nada de diferente. Só o vento assobiando entre as árvores e o farfalhar das folhas. Quando voltei para a cova, o barulho parou. Senti um alívio momentâneo, mas alguma coisa não estava certa. Voltei a cavar, mas agora com um olho no buraco e outro nas sombras ao redor. Não queria admitir, mas eu estava começando a ficar assustado. Foi então que minha pá bateu em algo sólido, mas o som não era o esperado. Não parecia pedra ou madeira. Era algo diferente. Abaixei a lanterna e comecei a cavar com as mãos. Para minha surpresa, encontrei uma pequena caixa de metal, meio enferrujada e coberta de terra. Não era nada que eu esperava encontrar numa cova nova. Curioso e ao mesmo tempo com um pé atrás, abri a caixa. Dentro, tinha uma foto antiga, meio desbotada, de um homem em pé ao lado de um túmulo. Mas o que me fez gelar foi o rosto do homem, e era eu. Mesmo corte de cabelo, mesma expressão. Até as roupas eram parecidas com o uniforme de coveiro que eu usava. Meu coração disparou, e um frio percorreu minha espinha. A sensação de estar sendo observado voltou, só que mais forte. Olhei em volta, mas não vi nada além das lápides e das sombras. No entanto, eu sabia que algo estava ali, me observando. E não era coisa da minha cabeça. De repente, o barulho de passos arrastados voltou, só que dessa vez mais perto e mais forte. A lanterna começou a falhar, piscando como se fosse apagar a qualquer momento. Tentei me acalmar, mas meu instinto me dizia para sair dali o mais rápido possível. Foi então que eu vi. Entre as sombras, uma figura se destacou, alta e encurvada, com olhos que brilhavam no escuro. Ela se movia lentamente em minha direção, os passos ecoando no silêncio do cemitério. E aquele rosto, e eu nunca vou esquecer. Era o meu próprio rosto, mais pálido, distorcido, e com um sorriso que parecia cortado à faca. Sem pensar duas vezes, larguei tudo e comecei a correr. Corri entre as lápides, sem olhar para trás, ouvindo os passos daquela coisa me seguindo. Eu só queria sair daquele cemitério, fugir daquele pesadelo. Quando finalmente cheguei no portão, ele estava entreaberto, o que era estranho, já que eu tinha certeza de que tinha trancado ao chegar. Mas não perdi tempo tentando entender. Passei pelo portão e continuei correndo até chegar na guarita, onde me tranquei e peguei o telefone para chamar ajuda. Só que, quando tentei explicar o que tinha acontecido, ninguém acreditou. Me mandaram descansar e disseram que era só cansaço e imaginação. Mas eu sei o que vi. Aquela figura com o meu rosto ainda está lá, no cemitério, esperando por mim. E eu nunca mais vou me arriscar a voltar naquele turno da noite. Se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal para receber mais relatos arrepiantes. Trabalhar de plantão já não é fácil, mas de madrugada é pior ainda. Eu tava na ambulância com o Mike, um colega de trabalho meio folgado, esperando alguma chamada. A noite tava estranhamente calma, sem nenhum chamado por horas, e isso me deixava nervoso. O que mais me incomodava era o silêncio. Noite de plantão nunca é assim, sempre tem algo acontecendo. Então, quase às 3 da manhã, o rádio apitou.
A central passou a localização de um acidente numa estrada afastada. Sem muitas informações, só disseram que era sério e precisavam da gente lá o mais rápido possível. Acelerei a ambulância enquanto Mike começou a preparar as coisas atrás, mas a sensação de que algo não estava certo só aumentava. Chegamos ao local do acidente em uns 15 minutos. A estrada estava deserta, e só tinha um carro todo amassado no meio da pista. Estranhamente, não tinha nenhum outro veículo ou pessoa por perto. O que piorou foi que as luzes da ambulância não iluminavam muito além do carro, como se a escuridão fosse mais densa ali. Descemos da ambulância e fomos até o carro. Eu fui na frente, e Mike me seguiu carregando a maca. Quando cheguei perto do carro, percebi que as portas estavam trancadas e as janelas embaçadas. Não dava para ver nada dentro. Chamei pelo motorista, mas não ouvi resposta. Decidi quebrar o vidro com a lanterna para ver o que tinha lá dentro. Quando quebrei o vidro e a fumaça e o ar pesado saíram do carro, eu finalmente vi. Tinha uma pessoa no banco do motorista, mas estava toda contorcida de um jeito esquisito, como se tivesse sido dobrada ao meio. O pior era que não parecia estar morta e os olhos estavam abertos, olhando direto para mim, mas sem vida. Eu e Mike começamos a tirar a pessoa do carro, mas a sensação de que algo estava muito errado só piorava. A gente colocou o corpo na maca, e quando eu estava prestes a fechar a porta da ambulância, vi algo pelo retrovisor. Tinha outra figura lá, sentada no banco de trás do carro acidentado, mas dessa vez parecia estar se mexendo. Um calafrio subiu pela minha espinha. Sem pensar muito, falei pro Mike que a gente precisava voltar pro hospital o mais rápido possível. Ele concordou, mas eu percebi que ele também estava nervoso. Quando liguei a sirene e comecei a dirigir, a sensação de que algo nos observava de perto não me deixava em paz. No caminho de volta, o clima na ambulância ficou tenso. Mike estava no fundo com o paciente, tentando fazer alguma coisa, mas parecia que nada funcionava. O rádio começou a falhar, chiando e cortando a comunicação. E foi aí que ouvi um som estranho vindo de trás da ambulância, como se alguém tivesse arranhando as paredes. Chamei o Mike, mas ele não respondeu. O som de arranhões ficou mais forte, e eu percebi que estava vindo de dentro da ambulância. Sem querer, olhei pelo espelho retrovisor e vi algo horrível. A figura que tinha visto no banco de trás do carro agora estava na ambulância, agachada ao lado da maca, olhando direto para mim com um sorriso distorcido. Pisei no acelerador, quase saindo da estrada. O medo tomou conta de mim, e tudo que eu queria era chegar logo no hospital. A figura começou a se arrastar em direção ao banco do motorista, os olhos fixos em mim. E foi então que a ambulância apagou. As luzes, o motor, tudo. A gente ficou no meio da estrada, no escuro completo. No meio daquela escuridão, eu só ouvia a minha própria respiração e os arranhões cada vez mais próximos. Não sei o que aconteceu depois, só lembro de acordar na estrada, com a ambulância virada e o som das sirenes distantes. O Mike estava do meu lado, mas ele não se mexia. Parecia que o tempo tinha parado. Quando os paramédicos chegaram, me perguntaram o que aconteceu. Eu só conseguia repetir que algo tinha entrado na ambulância. Algo que não devia estar lá. Mas ninguém acreditou. Eles disseram que o Mike teve um ataque cardíaco, e que o acidente foi por causa disso. Mas eu sei o que vi. E nunca mais vou esquecer aquela figura sorridente, esperando na escuridão. Gostou do relato? Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para receber relatos assustadores e arrepiantes. Eu precisava de uma pausa, sair da cidade e me afastar de tudo. Um amigo meu tinha uma cabana isolada perto de um lago enorme, e ele disse que eu podia ficar lá o tempo que quisesse. Sem pensar duas vezes, fiz as malas e fui para lá, esperando um fim de semana tranquilo, só eu e a natureza. A cabana era simples, mas tinha tudo o que eu precisava. Fiquei impressionado com a vista do lago, que parecia infinito. Cheguei à tarde, e depois de me instalar, resolvi dar uma volta pelo lugar. O silêncio era quase absoluto,
só o som do vento nas árvores e a água batendo suavemente na margem. A sensação de paz era surreal, mas ao mesmo tempo, tinha algo no ar que me deixava inquieto. À medida que a noite caía, o lago foi ficando escuro e a cabana, mais isolada. Eu acendi a lareira, fiz uma janta simples e sentei para relaxar. Tudo parecia normal, mas aquela sensação estranha continuava. Era como se alguém estivesse me observando, mas eu sabia que não havia mais ninguém por perto. Tentei ignorar e fui dormir, mas o sono não vinha. Ouvi uns barulhos do lado de fora, como galhos quebrando, mas achei que era algum animal. Decidi sair e dar uma olhada, só para garantir que não tinha nada de errado. Quando abri a porta, o ar estava mais frio do que eu esperava, e a escuridão era densa, quase palpável. Caminhei até a beira do lago, mas não vi nada de anormal. Só a água calma refletindo a luz fraca da lua. No entanto, aquela sensação de ser observado não passava. No dia seguinte, acordei cedo, mas parecia que não tinha dormido nada. A sensação de cansaço era forte, e minha cabeça doía. Decidi dar uma volta pela margem do lago para ver se conseguia espairecer. Conforme caminhava, notei algo estranho na água, como se algo estivesse flutuando perto da margem. Chegando mais perto, percebi que era um objeto de madeira, meio afundado. Peguei um galho e puxei até a borda. Era uma velha caixa de madeira, toda encharcada e meio apodrecida. Não sei porquê, mas senti que devia abrir. Peguei a caixa e levei para dentro da cabana. Quando abri, encontrei algumas coisas antigas, fotos em preto e branco de pessoas que nunca vi, e um diário. As fotos eram estranhas, todas tiradas na cabana ou no lago, mas as pessoas nas fotos pareciam erradas. Como se estivessem com medo, ou em dor. Resolvi abrir o diário, e a primeira coisa que li me gelou a espinha, e eles estão aqui. E eles querem você também. A partir daquele momento, a sensação de estar sendo observado ficou insuportável. Eu comecei a ouvir barulhos dentro da cabana, como passos leves e sussurros, mas toda vez que eu checava, não havia nada. As fotos e o diário começaram a me perturbar de verdade, e eu sentia que algo estava vindo. A noite caiu de novo, e eu sabia que algo ia acontecer. Tranquei todas as portas e janelas, mas a sensação de que não estava sozinho continuava. A cada minuto, os sons ficavam mais altos, mais próximos. Era como se a própria cabana estivesse viva, me cercando, me prendendo. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, que me fez arrepiar. Eu estava sozinho na sala, olhando para a lareira, quando vi uma sombra se mover na parede. Ela não tinha forma definida, mas eu sabia que estava lá. E sabia que não era humana. Tentei correr, mas parecia que a cabana não queria me deixar ir. As portas não abriam, e as janelas estavam trancadas de um jeito que eu não conseguia explicar. A sombra se aproximava, e o medo tomou conta de mim. Ela parou na minha frente, e tudo que eu senti foi um frio profundo, penetrante, como se minha própria vida estivesse sendo drenada. Se gostou deste relato assustador, curta e siga o canal. Na manhã seguinte, acordei na beira do lago, deitado na grama molhada. A cabana estava quieta, a água calma, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não tinha sido um sonho. As marcas na minha pele e o frio que ainda sentia eram provas disso. Peguei minhas coisas e fui embora, sem olhar para trás. Eu nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu naquele fim de semana. Nunca mais voltei àquela cabana, e sempre que penso no lago, um arrepio percorre minha espinha. Algo naquela cabana ainda está lá, esperando. E eu sei que nunca vou conseguir esquecer. Trabalhar como segurança noturno em um condomínio parecia fácil. Era um lugar tranquilo, cheio de casas grandes, jardins bem cuidados, e moradores que quase nunca saíam à noite. Minha principal tarefa era fazer rondas a cada hora e garantir que tudo estivesse em ordem. Na maior parte das noites, eu fazia meu trabalho sem problemas. O silêncio era absoluto,
quebrado apenas pelo som do vento ou de algum cachorro latindo ao longe. Mas naquela noite, algo estava diferente. Logo de cara, senti que havia algo errado. O ar parecia pesado, e a lua estava escondida atrás de nuvens escuras. Já passava das 2 da manhã quando comecei a segunda ronda. Andando pelas ruas do condomínio, vi algo que me fez parar. Numa das casas, uma das maiores e mais antigas, havia uma luz fraca acesa no andar de cima. Parecia estranho, porque a casa estava vazia há meses. Os moradores tinham se mudado e ninguém mais entrou lá desde então. Aproximei-me devagar, tentando ver melhor. Foi então que percebi uma sombra se movendo atrás das cortinas da janela. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava vendo. Decidi investigar, mesmo com um nó no estômago me dizendo para não fazer isso. Entrei no quintal da casa, e a porta dos fundos estava destrancada. A madeira velha rangeu alto quando empurrei a porta, e senti um cheiro de mofo e poeira. Dentro, tudo estava escuro, exceto pela luz fraca que vinha do andar de cima. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei ao andar de cima, vi que a luz vinha de um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta, e a sombra que eu tinha visto antes estava ali, parada no meio do quarto. Eu não conseguia distinguir o que era, só sabia que não estava sozinho. De repente, a sombra se virou na minha direção. Eu vi olhos brilhantes, frios, que pareciam atravessar minha alma. O medo tomou conta de mim, e dei um passo para trás, fazendo o chão render ainda mais alto. A sombra começou a se mover na minha direção, devagar, mas com uma intenção que eu não conseguia explicar. Fugi escada abaixo, quase tropeçando, e corri para fora da casa. O coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Voltei para a guarita de segurança, fechei a porta e fiquei lá, tentando recuperar o fôlego. O condomínio estava silencioso novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que tinha visto. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas antes que pudesse discar, as luzes da guarita começaram a piscar. O rádio que eu usava para me comunicar com os outros guardas começou a emitir um chiado, e uma voz sussurrante saiu dele, dizendo meu nome. As luzes se apagaram completamente, e eu fiquei no escuro, com apenas a voz no rádio. Era como se a sombra estivesse ali comigo, me observando, esperando. De repente, o rádio fez um som alto, e eu ouvi a mesma voz dizer algo que me gelou a espinha: você não deveria ter entrado naquela casa. Eu sabia que precisava sair dali, mas quando abri a porta da guarita, vi que as luzes das casas no condomínio estavam piscando também. Parecia que o lugar inteiro estava sendo consumido por aquela presença. Corri para o portão principal, mas ele estava trancado. Olhei para trás e vi a sombra no meio da rua, se aproximando lentamente. No último segundo, consegui pular a cerca e correr para fora do condomínio. Quando olhei para trás, o lugar parecia quieto e normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquela coisa ainda estava lá dentro, esperando. Nunca mais voltei para aquele trabalho, e desde então, evito passar perto daquele condomínio. Só posso imaginar o que aconteceu depois, mas sei que, qualquer que seja o mistério daquela casa, ele continua lá, esperando pela próxima vítima que se atrever a entrar. Gostou do vídeo? Curta e se inscreva em nosso canal.